Artigo 556. É lícito ao réu, na contestação alegando que foi ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Artigo 557. Na dependência de ação possessória, é vedado tanto ao autor quanto ao réu propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Artigo 558. Rege o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção 2 deste capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho firmado na petição inicial. Parágrafo único. Passando o prazo referido no caput, será comum procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Artigo 559. Se o réu provar em qualquer tempo que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 dias para requerer caução real ou fidejussória, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Seção 2. Da manutenção e da reintegração de posse. Artigo 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração em caso de esbulho. Artigo 561. Incumbe ao autor provar, inciso 1, a sua posse, inciso 2, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, inciso 3, a data da turbação ou do esbulho, inciso 4, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse na ação de reintegração. Artigo 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Artigo 563. Considerado suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração. Artigo 564. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá nos 5 dias subsequentes a citação do réu para, querendo contestar a ação, no prazo de 15 dias. Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferiu ou não a medida liminar. Artigo 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de anos e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação a realizar-se em até 30 dias, que observará o disposto no parágrafo 2º e 4º. Parágrafo 1º. Conceder a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 ano a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação nos termos do parágrafo 2º a 4º deste artigo. Parágrafo 2º. O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência. A Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da Justiça. Parágrafo 3º. O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária a efetivação da tutela jurisdicional. Parágrafo 4º. Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado, do Distrito Federal e de município, onde se situe a área objeto do litígio, poderão ser intimados para a audiência a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel. Artigo 566. Aplica-se quanto ao mais o procedimento comum. Seção 3 do interdito proibitório. Artigo 567. Possuidor, direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Artigo 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na seção 2 deste capítulo, capítulo 4, da ação de divisão e da demarcação de terras particulares, seção 1, disposições gerais.